Lucas capítulo 10, versículo 19. Mensagem maravilhosa que o Espírito de Yahushua tem colocado no meu coração, e acho todas as mensagens que ele nos revela, sem dúvida alguma, são maravilhosas, incomparáveis, não é mesmo? 10:19 diz o seguinte: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Em outra versão diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada, absolutamente, lhes fará dano algum. É possível passarmos pela vida inteira como filhos do Altíssimo e não exercermos essa autoridade. Sim ou não? Mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento dos seus deveres, direitos e privilégios, é hora de começar a colocar em prática imediatamente. Não temos que lutar conforme afirmam as Escrituras também, lá em Efésios capítulo 6, contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os poderes organizados nas trevas, aqueles que se organizam com ares de intransponíveis e fortes, né? Forte que eu conheço é um só, Yahushua, aquele que já venceu por nós, aniquilou, conforme Ivrite 2,14, aniquilou a Satanás. O inimigo mortal da humanidade está aí para cumprir os desígnios do Altíssimo durante o tempo que lhe for permitido e ser definitivamente lançado no tormento eterno, conforme Apocalipse, Cano de Galute, capítulo 20, versículo 10. Será atormentado de dia e de noite. Mas como é que o Satanás, inimigo mortal da humanidade, que teve a preferência pelo mal, vai ser atormentado? O parâmetro, a comparação é uma só. Os privilégios que perdeu, e assim também será com os ímpios que desobedecem, vão poder enxergar os privilégios dos salvos sem ter acesso a eles. A chamada parábola do rico e Lázaro, que na realidade não é uma parábola, é um fato verídico, aconteceu na época de Abraão, no período da Torá. Ele viu a Abraão e Lázaro no seu seio. Um tormento indescritível. Os privilégios serão lembrados pelos séculos dos séculos e o tormento indescritível jamais se cessará. Ali o bicho não morre, conforme afirmam as Escrituras Sagradas. Haverá choro e ranger de dentes, choro de arrependimento, mas um arrependimento sem reconciliação, ranger de dentes, de ódio, mas não terá mais jeito. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura do crente, dos chamados Yahushua, aqueles que creem em Yahushua. Vejamos o que afirma aqui. Finalmente fortaleçam-se em Yahushua e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Yahushua para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes a gente confunde, né? Quer partir para cima do indivíduo que, na realidade, está sendo usado por Satanás, quando deveríamos atacar o mal, espiritualmente e não fisicamente. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Principados e potestades são poderes organizados das trevas que vêm com rompante de
forte. É. As Escrituras afirmam: não temais, os que matam o corpo nada mais podem fazer a alma. Temei aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma como ao corpo. A esse sim que nós devemos temer. E ao Yahushua, a majestade. Bom, um outro episódio também que está bem relacionado ao exercício, à prática da autoridade, do conhecimento dos seus deveres, privilégios, nós encontramos 2 Reis capítulo 6. Vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 6. Quando o rei da Síria fazia guerra contra Ioshuru, o profeta Ulshua recebia a revelação do Espírito de Yahushua para que o exército para que o rei de Ioshuru não passasse por aquele lugar, e várias vezes foi livre por causa dessas revelações que o profeta teve a seu favor. E o rei da Síria, então, questionava, achando e querendo justiçar entre os seus prováveis traidores, né, que estavam denunciando seus planos. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Ulshua, o profeta que está em Ioshuru, que revela ao rei de Israel e Ioshuru até as palavras que tu falas em teu quarto, até as palavras que o rei falava. Então fizeram aquele enorme cerco que nós conhecemos para tentarem capturar, prender o profeta Ulshua, conhecido como adulterado para Eliseu, esse Zeu aí, né? Nós não praticamos. E quando foi feito aquele cerco, aqui tem uma situação que nos chama a pensarmos. Nos chama a pensarmos. Vamos ver aqui, capítulo 6 de 2 Reis. Eliseu, castigo, o rei da Síria estava em guerra. A partir do versículo 8, 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 8. Quando os arameus desceram na direção de Ioshua, ele orou a Yahuwah: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Ioshua havia pedido. Mas antes aconteceu um fato aqui impressionante. O servo de Ulshua, de Eliseu, aquele jovem que o servia ali, quando levantou-se bem cedo pela manhã, ele viu uma tropa com cavalos, carros de guerra, e havia cercado a cidade. Tudo para pegar um homem só, hein? Então ele exclamou: ah, meu chefe, meu amo, que faremos? E o profeta calmamente respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E o chorou. Morriul, Yahul, né? Teria que optar também. Yahul, abre os olhos dele para que veja. Então Yahul abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, de Ioshua, carros de fogo. Maravilha, falou em fogo, o coração logo começa a se aquecer, né? Temos poder e autoridade.
Não apenas para contemplar, falar sobre ela. Às vezes, eu não sou crítico, não, eu sou observador. É muito fácil fazer congressos falando sobre poder, escrever sobre poder, e não ter esse poder na sua vida. Que está à disposição gratuitamente. Pode escrever inúmeros livros, né? Mas, na realidade, o poder, a manifestação do Espírito da verdade é dada a cada um visando um fim proveitoso. Também não é para nós dizermos que estamos cheios do poder do Altíssimo. Ele nos concede esse poder para um fim proveitoso. Está escrito ou não? Manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Então você tem esse dever e tem esse privilégio, conforme Lucas capítulo 10, versículo 19. Ainda que o inimigo venha com seu exército, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. 1000 ou 10.000, não importa. Mas nós não seremos atingidos se realmente fizermos do Altíssimo nosso refúgio, a nossa proteção, o nosso escudo. Salmo 46, né? Terehim 46, e ao Rim é nosso refúgio e fortaleza. Você já pensou? Se ele é o nosso escudo, nosso refúgio e fortaleza, quem vai nos atingir? Se realmente estivermos colocando em prática. Se realmente estivermos colocando em prática. Agora, se estivermos em desobediência à palavra, infelizmente, o que diz lá em Devarim 28, já falamos sobre isso. Se estivermos em desobediência, estaremos sempre por baixo e nunca por cima. Sempre o inimigo vai fazer gracinha com a cara daquele que não obedece. Mas se você estiver em obediência, na dependência do poder do Espírito da verdade, não importa se é um demônio, 10, 20, 1 milhão, não importa. Mais são os que estão conosco, em proporções incalculáveis do que os que estão com eles. Aquele que é nascido de Al-Hul e vence o mundo, esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que força poderia deter um filho do Altíssimo? Hein? Você sabe qual é a força que pode deter? Nenhuma força pode deter o filho do Altíssimo. A única coisa que pode levar o Filho do Altíssimo ao fracasso, e se ele se arrepender, ser restaurado, é o que aconteceu com Sansão, né? Vai brincar com o pecado. Mas enquanto você estiver em obediência, meu amigo, exerça a sua autoridade de filho. Você foi chamado para vencer.